Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa e Marcelo da Fonseca e a economista Rita Mundim. Em Brasília, estou também com Pedro Nascimento e Edilene Lopes, porque começa hoje o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado. A primeira turma do STF é responsável por conduzir esse julgamento e quem fala lá do STF, do Supremo em Brasília, é o Pedro Nascimento. Ô Pedro, queria suas informações de momento daí. Bom dia para você. Bom dia também para você, Júnior. Bom dia para todos os debatedores do Conversa de Redação. Olha só, a informação de momento que a gente tem. A gente tem a todo momento chegando aqui os advogados. Quem já chegou foi o Celso Villardi, advogado de Bolsonaro, e também Paulo Cunha Bueno. Ele também é advogado de Bolsonaro. Passaram muito rapidamente por aqui, falaram de forma bem breve com a imprensa, mas disseram que a ideia é fazer uma defesa técnica, de contestar essas provas que são apresentadas pela Procuradoria-Geral da República e, de certa forma, tentar rebater aí essas acusações a fim de provar a inocência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outra informação que está confirmada por eles, assim que passaram por aqui, estiveram com o ex-presidente Jair Bolsonaro, confirmaram que ele não estará presente aqui nesse evento, né, nesse julgamento. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, está ali no Solar de Brasília, né, o condomínio onde ele mora, aqui a 18 quilômetros do Supremo Tribunal Federal, vai acompanhar à distância e esse julgamento tem a transmissão, né, no site da TV Justiça, a Rádio Itatiaia também está retransmitindo esse julgamento, então tem como acompanhar à distância, os réus não são obrigados a permanecer por aqui. Informação rapidinha para a gente poder finalizar aqui, Júnior. Hoje a gente tem a leitura do relatório por parte do ministro Alexandre de Moraes e a gente também vai ter a apresentação da denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República. Então vai ser uma parte em que a gente vai ver mais provas, mais denúncias contra Bolsonaro e aí a partir dessa fase começa a parte das defesas. Os 8 réus vão apresentar suas defesas, cada advogado tem 1 hora aí para apresentar essas defesas e aí a gente começa a ver o andar desse julgamento que termina só no dia 12. Volto com vocês. Obrigado, Pedro, bom trabalho aí. Quem estava acompanhando pelo YouTube viu atrás do Pedro ali uma correria de jornalista para lá e para cá, a turma em busca da informação, e a Itatiaia está lá desde as primeiras horas do dia e vai seguir até que o dia termine. No outro ponto de Brasília, a 18 quilômetros de onde o Pedro está, no condomínio que o Bolsonaro mora, Edilene Lopes está por lá acompanhando também a movimentação. Não é isso, Edilene? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores do Conversa de Redação. Bom dia mais uma vez aos nossos ouvintes. Sim, estou aqui no Solar de Brasília, o condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro. Fica a 18 quilômetros do Supremo Tribunal Federal e a informação que a gente tinha é que haveria uma movimentação aqui de políticos apoiadores do ex-presidente que não podem visitá-lo por uma determinação judicial. Mas, por enquanto, aqui na porta, desde o início da manhã, a movimentação é apenas de jornalistas que vieram acompanhar para ver se aparece alguém, se tem uma manifestação de políticos ou algo do tipo. Conforme o Pedro disse agora há pouco, que a Itatiaia vinha informando, o ex-presidente Jair Bolsonaro não comparece presencialmente a esse julgamento e a justificativa da defesa e dos filhos e aliados dele, que é por uma questão de saúde. Já adianto aqui, Júnior, que essa é uma tendência da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso ele seja condenado a cumprir a pena em regime fechado, muito provavelmente a defesa vai pedir uma flexibilização por causa da saúde dele, em função das complicações e sequelas que sofre Bolsonaro depois do ataque às facadas que ele sofreu aí em Minas Gerais durante a campanha de 2018. Então essa deve ser uma tendência daqui para frente. Vale lembrar também que caso o Bolsonaro seja preso e condenado a regime fechado, isso politicamente não seria negativo para ele, porque seria o último ponto para que a base de Bolsonaro questionasse que há de fato uma perseguição e que o julgamento dele é um julgamento político e não um julgamento técnico. Isso poderia inflamar a base de Bolsonaro, como alardeiam seus aliados. Então, caso seja preso, mesmo que por pouco tempo, isso pode gerar um capital político para Bolsonaro. Vamos lembrar que Lula ficou preso, ficou na cadeia por cerca de 1 ano e meio e depois de solto se tornou novamente presidente da República. Júnior. Edilene, eu vou te liberar, que eu sei que o trabalho é árduo aí, mas a qualquer momento, se aparecer alguma informação, é só chamar, o espaço está sempre aberto para você, viu? Bom trabalho por aí. Eduardo, seguinte, vamos lá. Esse colegiado, essa primeira turma é formada pelos ministros Alexandre de Moraes, que é relator do caso, Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia. E ao final do processo, lógico, né? Eles poderão ser condenados ou absolvidos. Essa decisão que vai ser tomada por maioria simples. Chegou o dia de um julgamento histórico que vai dar
o que falar. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, hoje a caminho da rádio passava em revista algumas experiências como jornalista. Quando comecei, estávamos em um tempo esquisito, no qual você não podia falar determinadas palavras. Greve, por exemplo, no rádio a gente chamava de movimento paredista. De repente, aí vieram greves de verdade, revolta nas ruas. Aí fui hostilizado lá no antigo DOPS por professores que faziam uma greve de fome e consideravam a imprensa braço de um governo autoritário. Nascia o Sindiúti. Levei umas pedradas no ex-campo do Atlético na revolta da construção civil e 8 pontos no rosto, fruto de uma queda depois de empurrado por um cavalo da PM enquanto documentava a ira dos comerciários. Mais adiante, parecia sufocado nas enormes manifestações da Direta Já, mas esperançoso. E veio a esperança com Tancredo, a tristeza da morte, a inflação desesperadora com o Sarney e o maior dos sonhos. Eu estava lá pela Itatiaia, em 1986, na instalação da Assembleia Constituinte e em 1988, na promulgação da nova Carta. Em vez de elegermos, em 89, um brasileiro de valor, escolhemos um salvador da pátria, um caçador de marajás. E um dia depois da posse, lá estava eu na entrevista que a Zélia Cardoso deu, Júnior, para anunciar o confisco, que matou milhões de brasileiros de poucos recursos, inclusive meu pai. Que tristeza saber o quanto Collor era louco e despudorado. Que tristeza. E veio Itamar, Júnior, que servia de chacota para a grande mídia brasileira, mas deu orgulho aos mineiros. Quando seu principal auxiliar, o ministro Argrives, foi acusado de irregularidades, ele o afastou e esperou a apuração. Quando o temido ACM falou que tinha um dossiê contra o presidente, Itamar o chamou, abriu as portas do gabinete para a imprensa e falou, mostra. Desmoralizou o baiano. Itamar também convocou, nomeou Fernando Henrique Cardoso, que criou o Plano Real e estancou a inflação desesperadora. Eu estava lá no apartamento de FHC, pela Itatiaia, no dia do lançamento do Real. Quanta alegria, quanta esperança, Júnior. E veio o Lula, o metalúrgico que se apresentava como pai dos pobres, que dezenas e dezenas de vezes acompanhei pelas terras de Minas. Mas acabou na cadeia, depois de apurações da Lava Jato, que por razões absolutamente incompreensíveis, o STF jogou no lixo. E veio o Bolsonaro, o mito, que montou um bom time de ministros, fazia um bom governo, mas tinha um grande problema que eu denunciava todo dia aqui, Júnior. Falava bobagem demais. Na pandemia, então, era uma atrás da outra. Como quando indagado sobre as mortes da Covid, respondeu com uma pergunta, e daí? Eu não sou coveiro? E agora, Júnior, cá estamos nós, com um país dividido, sangrando, perdendo tempo, deixando de avançar na educação, no cuidado com suas pessoas, esperando a hora de prisão do 4º presidente em menos de 40 anos depois da redemocratização. Parece uma tragédia, mas para aqueles que olham pela metade cheia do copo, como é o meu caso, fica o consolo de que estamos avançando na tal democracia, quando nem generais de 4 estrelas podem se safar se atentarem contra o Estado de Direito. Estou convencido, e tenho dito isso aqui, de que há provas, e muitas provas. Mas para os que pensam diferente, vale ouvir a fala do Procurador-Geral de Justiça daqui umas 2 ou 3 horas. Ele, Júlio, é que tem hoje a obrigação de convencer seus pares e o país de que houve trama golpista. E quanto a nós, Júlio, vamos trabalhar para continuar pagando imposto. E trabalhar bastante, né? Ô Rita Mondinho, queria te ouvir sobre esse julgamento, começa daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Que pena que a Silvana Lobo não está aqui, porque eu faço minhas as palavras dela. É um julgamento político. E um julgamento que os operadores do direito, como ela, dizem que contém vícios, né, que não poderiam ocorrer. Mas não houve nenhuma manifestação por parte de advogados, de juristas e muito menos da OAB. Mas é um julgamento em que um golpe que não teve nenhum tiro, né? Esse golpe foi dado e esse golpe, por causa desse golpe, milhares de manifestantes foram presos
sendo que alguns que estavam ali promoveram atos de verdadeiro vandalismo. E esse vandalismo, na minha opinião, como cidadã, não foi apurado até hoje. Filmes sumiram, o que estava nas câmeras desapareceu e pessoas foram presas em grupo, sem o direito da individualização da pena. Portanto, é um julgamento político, é mais uma cena de um roteiro, de uma novela que já estava escrita desde 8 de janeiro, pela forma que vem sendo conduzida e pela forma que as pessoas estão sendo julgadas e condenadas. Portanto, é mais um capítulo de um julgamento político que não trouxe e não traz, na minha opinião, a transparência devida e o respeito devido a um ex-presidente da República. E aí, Marcelo da Fonseca, daqui a pouquinho começa esse julgamento. Muita gente, como a Rita acabou de dizer, acha que é um julgamento político. Muita gente fala que tem vícios. Eduardo lembrava das provas também. Como é que a gente equaciona isso tudo, hein? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Júnior, sem dúvida, um julgamento muito histórico, né? Um dia simbólico, muito importante para a história do Brasil, né? O Edu lembrou vários episódios, né, que marcaram a história. Sem dúvida, agora começa um novo capítulo que também, né, deve ganhar aí as páginas dos livros de história. Eu acho que o principal fato que a gente tem nesse julgamento, na questão simbólica, é o recado que fica muito claro, e aí é um mérito do Supremo, né, um mérito do Judiciário como um todo, de dar um recado muito claro para um pilar da democracia. Quem perde a eleição tem que aceitar a derrota. Quem perde uma eleição tem que aceitar que perdeu. E aí tem que deixar o regime. Tem que deixar o poder. Isso é o básico de qualquer regime democrático. Então, quando o ex-presidente Bolsonaro foi derrotado e aí fez várias acusações, né, sobre irregularidades, sobre fraudes nas urnas, se ele tivesse conseguido comprovar isso, ou se os militares que eram parte do governo tivessem conseguido comprovar isso, a gente iria por um caminho. Mas não teve nenhuma prova de que houve fraude, né? Não teve nenhuma prova de que houve algum tipo de ilegalidade no processo. Pode criticar uma decisão do Moraes que prejudicou o Bolsonaro durante a campanha, pode, né, criticar decisões da Justiça Eleitoral, só que não houve nenhuma fraude. Os debates aconteceram, a votação aconteceu, foi por uma margem pequena, e aí o Lula venceu a eleição. O Bolsonaro deveria ter aceitado essa derrota, né, ter participado do processo, né, do rito de transmissão do cargo. Eu acho que ele fez um serviço muito grande quando ele não participou, quando ele foi para os Estados Unidos e deixou as pessoas, né, os seguidores deles aqui, num clima muito inflamado, né, todo mundo muito insuflado. Então eu acho que o ex-presidente errou muito depois que ele perdeu a eleição, e vários dos seguidores dele também erraram bastante. Inclusive, um parêntese, né? Em 2024, 2 anos depois, vários bolsonaristas que perderam eleições municipais não repetiram o que Bolsonaro fez em 22. A gente tem o caso aqui do Bruno Engler, deputado estadual do PL, né, seguidor do Bolsonaro, foi derrotado da eleição da prefeitura. 2 horas depois ele estava ligando para o Fuad Noman, né, que tinha vencido, e dado os parabéns. Admitir a derrota e segue o jogo. Isso é democracia. Então, simbolicamente, esse julgamento é muito importante por isso. É um recado claro para todos os políticos, independente de ser de direita, de esquerda. No Brasil, quem perde a eleição tem que deixar o governo, né? Não tem espaço para outra alternativa. Agora, por outro lado, e aí agora que eu vou concordar muito, né, com a fala da Rita, porque esse julgamento é muito político, eu acho que o Supremo, e principalmente o ministro Alexandre de Moraes, na tentativa de talvez garantir os holofotes para ele, tem ignorado várias etapas previstas na Constituição. Tem ignorado várias etapas previstas no bom julgamento, na boa tramitação de um processo, né? E quando ele leva para a primeira turma, né, não deixa que o plenário do Supremo julgue um caso tão importante quanto esse, ele presta um desserviço ao país. Eu acho que seria muito importante que o Supremo, de forma colegiada como um todo, né, analisasse o caso, ouvisse as explicações das defesas, né, ouvisse tudo que está envolvido no processo. O Alexandre de Moraes não permitiu que isso acontecesse, e aí isso vai ser muito questionado, sim. E aí é direito da defesa questionar. Da mesma forma que aconteceu lá atrás na Lava Jato, quando o então juiz Sérgio Moro, né, também ignorou várias etapas da lei para condenar o Lula. O meu sentimento hoje é muito parecido com o sentimento lá de trás. Quando o Lula começou a ser julgado pelo Moro, alguém achava que tinha chance do Lula ser absolvido? Acho que todo mundo que estava acompanhando aquele julgamento, antes de começar, já sabia que o Lula lá atrás ia ser condenado e preso. Então hoje o sentimento é parecido. O ex-presidente Bolsonaro vai ser condenado e preso.
Porque na primeira turma, que o Alexandre Moraes é o relator e tem o ex-advogado do Lula, Cristiano Zanin, e o ex-ministro do Lula, Flávio Dino, o resultado não tem como ser muito diferente. Então é uma pena que o Supremo está perdendo a oportunidade, né, de dar um recado como um todo, né, um recado como um todo em defesa da democracia. Agora, vamos acompanhar, vamos ouvir atentamente tudo que as defesas e a acusação vão falar para a gente entender todo esse processo nos próximos dias.